Olá, muito boa tarde para você. Está entrando no ar agora o programa Repercutindo. Vamos aqui debater os assuntos que foram destaque na semana. Paulo Magrini, boa tarde. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Diego Martinelli, Diego Barbosa. É sempre especial estarmos aqui no Repercutindo para discutirmos de verdade as coisas que são referência durante a semana em Pernambuco, no Brasil. E hoje aqui com os dois Diegos, né? O Diego Martinelli e o Diego Barbosa. Boa tarde, Diegos. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Barbosa. Boa tarde, Paulo. Um prazer sempre participar aqui do Repercutindo. Boa tarde ao telespectador. Rapaz, estou me acostumando já com esse negócio, viu? Ele gostou. Sábado sim, sábado não. Mas é sempre um prazer muito grande a gente estar reunido aqui, debatendo a semana, né? Uma semana que tem sempre trazido fatos muito relevantes, que merecem sim uma análise mais profunda. E é por isso que nós estamos aqui hoje também para trazer essa discussão para a casa das pessoas, para quem está nos dando a oportunidade de levar mais informação. A gente fica muito feliz com vocês dois aqui, sendo convidados, principalmente com a alegria do Martinelli, né? Toda vez que vem para cá, ele capricha no figurino, tá aí. É uma bonita camisa, viu, Martinelli? Parabéns. Obrigado. Paulo Magrini, vamos começar? Acho que um dos assuntos, tenho certeza, que um dos assuntos que repercutiu como referência e que mexe com as nossas vidas de ordem direta, como eu sempre gosto da palavra de recorrência, de repetitividade da nossa vivência em sociedade, é a questão desse acidente na capital pernambucana que, muito comentado, vitimou essas pessoas que estavam indo para casa, essa família, não é? Com mortes, e nos traz uma discussão bem mais ampla do que a própria situação. Sabe-se que a relevância, o mote da discussão é a morte causada exatamente pela irresponsabilidade da questão de conduzir um automóvel sob o efeito de álcool, de drogas lícitas ou ilícitas. E só que repetir isso é muito fácil dentro dessa questão da discussão. O complicado é a gente ter um olhar de que é algo que se repete, porém é uma discussão que se amplia para a questão de mudança do código da nossa legislação, de se tornar algo muito mais contundente para este indivíduo que coloca a vida do outro como nada, porque ele passa a ser observado apenas como alguém que fez um delito de trânsito, até porque ele foi dentro do campo do acidente, quando na verdade vai muito mais além do que um acidente. É natural que é um homicida que está ali, tirando a vida de pessoas. Eu coloco a discussão para vocês, para não me estender, a questão de sair da ótica do delito de trânsito para a questão de crime de homicídio no volante. Esse fato que aconteceu no último domingo à noite, né, lá em Recife, para que a gente possa retomar brevemente aqui, né, um homem de 25 anos pegou um carro, foi dirigir este veículo após ter ingerido bebida alcoólica, né? Foi constatado, inclusive, que ele tinha bebido muito além, 3 vezes a mais do que seria admissível para que ingerisse bebida alcoólica antes de dirigir. Então ele estava embriagado e acabou então que em um cruzamento ele furou o sinal vermelho e atingiu um carro em que estava uma família. Eram 5 pessoas, o pai, a mãe, 2 crianças e a babá. 3 dessas pessoas morreram. E aí, Magrini, isso que você pontua, de fato, nesse caso, ele foi indiciado por homicídio doloso, quando tinha intenção de matar. Rodolfo explicou muito bem essa semana aqui que homicídio doloso ele pegou o carro, ele sabia que havia ingerido bebida, que estava embriagado e ele assumiu o risco de matar. Mas, realmente, esse é um caso excepcional, extraordinário, se você for avaliar outras ocorrências que nós temos do tipo no trânsito desse país. Há, de fato, essa legislação muito branda que pode incorrer numa classificação, num indiciamento por um acidente, né? E aí você tem uma pena muito branda quando se tem uma pena e, na verdade, muitas vezes a sanção é administrativa. Então é uma questão muito em evidência, realmente. Nós tivemos esse momento aqui em que houve uma comoção muito grande, houve 3 pessoas, uma família destruída. Então foi sim, houve interpretação do delegado, né, de indiciar
como homicídio doloso, a justiça confirmou, tanto é que ele está preso preventivamente, né? Não tem prazo para que ele saia da cadeia e, de fato, é uma discussão extremamente pertinente para esse momento. O trânsito, a gente observa o trânsito que mata por ano mais de 50 mil pessoas no Brasil. O acidente realmente chamou a atenção não só do estado de Pernambuco, mas do país inteiro. Mas a gente vai, até que o estado de Pernambuco se destaca em relação à Operação Lei Seca, né? O estado de Pernambuco tem números positivos em relação à Lei Seca, mas aí eu toco na questão da conscientização. A gente vai, esse não foi o último e também não será o primeiro. Outros casos ocorrerão e a gente tem que chamar a atenção para a conscientização realmente, de ingerir bebida alcoólica e pegar um veículo, porque a gente sabe do perigo que é. Você vê que vitimou uma família todinha no estado de Pernambuco. Foi lamentável realmente, mas aí o que Magrini toca no assunto da questão da legislação é importante, a mudança da legislação realmente, ser mais dura. A conscientização, sabe, Matéria? Ao passo que a gente tem um reforço, né, do Estado, dos órgãos federais, inclusive em bloqueios desse tipo, né, da Blitz da Lei Seca, a união de forças operativas para a realização desse tipo de situação. Mas você tem, por exemplo, a eclosão de grupos, por exemplo, que alertam para a realização de blitz. Não passa na tal rua não, porque você tem uma blitz ali. Então desvia, já que você acabou de sair do bar, já que você acabou de beber. Então isso é um risco que a própria população traz a ela, sabe? Porque de repente ali eu posso estar dando essa informação, mas eu posso estar colocando em risco um parente meu, não sei, sabe? Então, ao mesmo tempo em que há um reforço da fiscalização, há também a própria população fazendo desserviço a si mesma. Inclusive, agora, hoje, ou cedo, eu estava nas redes sociais e vendo uma persona da cidade de Caruaru de referência, numa área profissional, fazendo um texto comentando as campanhas de fiscalização até o dia tal, dando itinerário, que as pessoas fiquem alertas. Veja que desserviço. Então, no Congresso, para poder fazer um adendo a isto, é que está se discutindo, voltando a discutir, uma penalidade para esses indivíduos que fazem isso, que pedem compartilhamento. Isso é uma coisa horrível. Veja, o desserviço no sentido da exposição ao risco por parte da população, que ela faz contra si mesma, e outra coisa, uma ação como essa, ela enseja o quê? Recurso, dinheiro, tem que gastar, senão você não faz essas blitz. Quem é que paga? Toda a cidadania. A população. Exatamente. Então você está pagando para quê, meu amigo? Para quê você está pagando? Está fazendo justamente dando uma orientação, difundindo uma informação que você está jogando seu dinheiro fora, sabe? Aquilo ali existe, é para segurança, é dinheiro público investido para que a população tenha segurança no trânsito mínima. E a gente sabe as dificuldades que nós temos de estrutura para fazer essas fiscalizações. São duas frentes. É a frente da conscientização, que é importante, porque a gente lembra que a questão da faixa, hoje, do cinto de segurança, com um trabalho de conscientização maior, hoje a gente já consegue, os nossos filhos, você sentou num carro e o filho, uma criança, já chamar a atenção para a questão do cinto, tudo. Então, é uma frente da conscientização e é uma outra frente da questão da penalidade. Até teve um aumento na questão do valor da multa, a penalidade, mas tem que ter um rigor nessas duas frentes. Eu acredito que... Mas assim, é multa, ok. Mas para mim, meu amigo, foi pego fora do nível aceitável de ingestão de bebida alcoólica, é perder a carteira, ou pelo menos passar pelo menos um ano sem dirigir. E não devolver, sabe? Depois, 60 depois dias, sei lá quanto depois tempo. você pega. E tem um ano, senão não há consciência não. Sabe por quê? Porque não há educação, não há nenhum tipo de trabalho na escola, sabe? Que seja mais consistente, para que lá na frente a gente tenha uma situação diferente, vislumbre uma situação diferente. Não existe. Esse protecionismo equivocado do chamado jeitinho brasileiro, de passar essas informações via WhatsApp e outras mídias sociais para alertar, que é o que nós estamos discutindo, e a prestação do desserviço é um comportamento equivocado
Sim. Isso aqui é o cara que está falando politicamente correto. Não é isso. É porque cada vez que nós continuarmos com essa história do jeitinho para proteger os amigos ou os nossos de um delito, nós não vamos mudar tipo de comportamento. Nós vamos ter essas vítimas, esses indivíduos. Você faz isso, você pode estar colocando em risco um parente seu, um irmão seu que está no trânsito também, sabe? Que é isso, além, obviamente, de qualquer outra pessoa. Né? Então é preciso que a gente pare. Você que está em casa, você que tem o hábito de beber e dirigir, não faça isso. Não faça isso. Eu não bebo, tá? Primeiro porque eu não gosto. E depois, eu tenho medo, inclusive, de se decidir em algum momento, em um evento, por exemplo, eu estiver com o meu carro e o condutor sou eu, ingerir alguma bebida alcoólica, de não ter o controle. Eu não sei qual é o meu controle, eu não sei que nível é aquilo que eu aceito, que eu tenha a noção ainda do que estou fazendo ou não. Então, é preciso sim, muitas vezes você tem que ter receio, sabe? Não faça, você está colocando a sua vida em risco e está colocando a vida de outros em risco. Não faça, evite, passe o carro para alguém, pegue um táxi, chame o Uber, faça o que você quiser, mas não faça. Sabe por quê? Porque a gente só sabe a tragédia que é quando acontece. Quando está no meio, quando acontece. Sendo o objeto e a gente da tem aquela tragédia. coisa, o hábito que nós temos enquanto brasileiros de achar que nada de ruim acontece com a gente, sempre com o outro, sabe? É verdade. Mas uma hora acontece. É verdade. Uma hora acontece. Nós temos aí, eu vejo, 3 famílias vítimas nessa história toda. A família do advogado, que perdeu aí a esposa e um filho. A família da babá e a família do rapaz também. Porque quando você assiste o depoimento que o pai dele deu à TV Jornal essa semana, você começa a enxergar isso por uma outra ótica. O cara é aparentemente um cidadão de bem, um rapaz de bem, nunca teve nenhum tipo de problema com a justiça, agora viciado em álcool e drogas. E aí, quem tem em casa alguém na família que é dependente químico, vai saber o que eu estou dizendo. É uma luta grande. Eu digo isso porque eu já fiz algumas reportagens com dependentes químicos, com famílias, e eu sei qual é o drama, eu conheço o drama dessas pessoas. Então, é uma doença, não deixa de ser uma doença. Claro, ele matou, ele vai ter que responder pelo crime que cometeu. Agora, isso nos leva a entender que ainda há uma necessidade muito grande do Estado com políticas sociais para esse tipo de pessoas, para os dependentes químicos. É verdade. Não há tratamento. A família que pode colocar um filho numa clínica particular faz isso. E até fora de Pernambuco, porque aqui em Pernambuco são poucas as opções. E a família que não tem condições? Vai ter que conviver com ele. Vai ter que ficar assistindo o cara pegar tudo que tem dentro de casa para vender, comprar droga e beber. E aí acaba acontecendo esse tipo de tragédia. Então eu acho que a família dele também é uma vítima dessa história toda aí. Qual o próximo ponto? Sugestão? Diego, visitante, qual o próximo ponto? Não, vocês que mas tem um assunto importante para a gente falar, que foi um assalto que ocorreu em Cupira com crianças que faziam atendimento na APAE, Que absurdo aquilo ali. Rodolfo noticiou no TV Jornal Notícias, a gente comentou em todos os veículos aqui do sistema e realmente chamou muita atenção. Mais um caso de violência que termina chocando o Estado. Nesse caso, uma covardia tremenda, Porque os caras, quando foram abordar essa Kombi, eles viram que tem as crianças lá dentro. Aí mesmo assim levaram e ainda deram um tiro dentro do carro. E agrediram, E agrediram também. Teve uma criança que ficou agredida, que foi vítima de agressão. E aí, como é que está hoje o estado psicológico dessas crianças? Estão assustadas ainda, vão precisar passar por um tratamento psicológico, porque foi um momento de terror. Foi um momento de terror. Graças a Deus que a repercussão foi grande, foi rápida. E a polícia agiu de forma rápida, E quando você pensa, que já viu de tudo e que não sabe, nada pode te chocar tanto, acontecem coisas que realmente impactam. Quando nós recebemos a informação aqui na quinta-feira à tarde de que uma van, uma Kombi especificamente, com crianças atendidas pela APAE de Cupira, havia sido levada, ou seja, as crianças e os ocupantes do veículo sequestrados, isso nos chocou, Ficamos a gente fica até sem querer acreditar. Sem acreditar, exatamente. Ao mesmo tempo que a gente torce
para que chegue a informação naqueles minutos iniciais ali de que não foi bem isso. Porque é algo tão bárbaro que realmente chamou muita atenção e você fica incrédulo. Mas realmente aconteceu, nós deslocamos a equipe para lá, para Cupira, até descobrimos no final da tarde, início de noite, que em Lagoa dos Gatos, na zona rural de Lagoa dos Gatos, né, a polícia conseguiu localizar o veículo, a Kombi, com as crianças, inclusive uma professora e mais uma pessoa, mais um adulto que estava no veículo. E pelas imagens, não é, na matéria, você percebe a angústia que não seria para os familiares, sim. Que já você vê o ato de transportar, já é difícil. Que bom que se tem um serviço tão importante que a APAE faz, né? Com suporte aos excepcionais e aos pais desses excepcionais, já tem essa dinâmica toda de ter que se transportar para ter o serviço da assistência, sim, que é um trabalho muito importante feito para a APAE. Mas eu gostaria de puxar, dentro dessa perspectiva, uma discussão leve do ponto de vista. Enquanto nós estávamos olhando aquelas famílias sofrendo a ansiedade da possível perda dos seus filhos, que são assistidos por essa entidade, como nós, enquanto sociedade, estamos nos esforçando para abrir o máximo de unidades possíveis, de unidades no Estado para dar suporte. Como a unidade em Caruaru, que trabalha com uma estrutura interessante, que não está mais dando conta, mas que tem uma sede, tem um terreno que precisa. Então, a sociedade no todo, a exemplo de Serra Talhada, eu faço exemplo, Serra Talhada, a CDL de Serra Talhada, que capitaneou com o empresariado local, não é? E que construíram uma belíssima estrutura, uma vontade política de ação, mas privada. E já tem alguns anos que o Sistema Jornal do Comércio, através do projeto Natal para Todos, vem em parceria ajudando as APAES aqui no interior. São mais de 20 em todo o estado de Pernambuco. Esse ano, para quem está nos assistindo agora, a gente tem no dia 16 de dezembro um programa especial com todos os apresentadores. Vamos mostrar a partir de segunda-feira matérias especiais no programa O Povo na TV. E o tema da campanha esse ano a gente vai frisar o tema microcefalia. Porque o estado de Pernambuco teve um boom aí no ano de 2015 de casos e passado esses anos a população não tem discutido mais a questão da microcefalia. E é um caso, Pernambuco foi destaque no Brasil, a gente sabe que é preciso políticas públicas voltadas para a questão da educação, a questão da saúde. A gente tem um hospital aqui, Mestre Vitalino, que é referência. Mas não tem referência em todo o estado, não tem hospitais referência em todas as cidades do interior. Então, saímos de 2 unidades em 2015 para 32, não todas com esse trabalho de referência. Então a gente pede aí a população para que se engaje também nesse projeto Natal para Todos, que a gente vai conseguir fazer um grande trabalho esse ano. No ano passado conseguimos mais de 3 toneladas de alimento, conseguimos os tijolos para que fosse levantado o muro do terreno. E nessa campanha o terreno principalmente foi uma doação primeiro, né? Foi a doação, conseguimos junto à prefeitura a doação do terreno e agora o nosso propósito é a construção também da nova sede em Caruaru. Bom, vamos para o intervalo, né? Vamos para o intervalo? Sim, vale só destacar aqui que você falou em donativos, em doações, as pessoas podem doar, né? São vários pontos de arrecadação, Shopping Difusora, aqui na TV Jornal. Lá no NE10 Interior você consegue ver a relação dos pontos de arrecadação, você pode ajudar. Até o dia 16, deixe seu donativo. Há muitas crianças que recebem um tratamento, né, da microcefalia e precisam da nossa ajuda. Então, vale aqui o nosso apelo, reforçar esse apelo para que as pessoas possam participar. E as outras rádios também. As rádios, temos 5 rádios espalhadas pelo interior, Garanhuns, Pesqueira, Limoeiro e Petrolina, além de Caruaru, e as pessoas podem deixar as doações lá também. Muito bem, o Repercutindo vai para o intervalo e a gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o Repercutindo, neste sábado aqui, discutindo os assuntos que foram destaque na semana com os colegas jornalistas do Sistema Jornal do Comércio. E essa semana nós tivemos uma operação policial para prender polícia aqui em Caruaru, né? Policiais civis envolvidos com corrupção, uma operação que repercutiu no estado inteiro. Eles já tinham um patrimônio aí de 5 milhões de reais, segundo as investigações feitas pela própria Polícia Civil. E vale destacar, né, Rodolfo, e lembrar que não foi a primeira operação
em que polícia prende polícia em Pernambuco esse ano. Esse ano, né? Inclusive, teve um aqui em Caruaru. Houve, e em Santa Cruz do Capibaribe, lembro bem, né, que PMs, inclusive, estavam envolvidos em um esquema também de corrupção. Em Garanhuns, né? teve uma também. Exatamente. Né? Então, um tenente da de fato, eu não me recordo, pelo menos recentemente, de anos em que, ou algum ano em que a gente tenha tido uma atuação da Secretaria de Defesa Social combatendo a corrupção dentro de si própria. Né? E, de fato, vale a gente relembrar esses casos aí que aconteceram. Eu acho que é uma decisão muito acertada da polícia. É preciso combater a criminalidade dentro da própria SDS, quando ela acontece, e foi exatamente isso que aconteceu. Nós ficamos observando aos que acham uma operação como essa, o resultado quanto imagem, alguns acham que é ruim, outros acham que é positivo. Eu entro no campo do que eu imagino que é positivo. Ruim pra polícia, agora, o fato de ter pessoas assim, o né? ruim, mas a atuação... eu acho que o ruim fica para o campo dos indivíduos que atuam da forma desordenada e desequilibrada. Concordo. Agora, do ponto de vista para a realidade de buscar um Estado equilibrado, de uma visão, abre aspas e fecha aspas, de uma justiça, que é o que a sociedade deseja, de equidade, isto é, de equilíbrio, de igualdade, que é uma utopia neste país, que é uma fantasia em que existem as distinções claras de poder, de justiça para poucos e por aí vai. Eu acho que uma ação como esta, longe de chegar aqui e estar nominando cada um indivíduo que foi, até porque são casos pontuais, não, são casos que nós podemos apontar, que aconteceu em tal período do ano, em tal período de ano tal, durante 2017, foram X ações como essa. Então eu acho que o expurgar, é jogar para fora aquilo que não existe, aquilo que não presta. Uma operação como essa positiva porque a gente realmente chama atenção, porque pessoas que deveriam estar dando bons exemplos são pessoas que hoje estão atrás das grades. Mas positivo porque a gente vê que a justiça está agindo. A parabenizar a Secretaria de Defesa Social, que tem feito um trabalho de investigação positivo. Mas aí o que você quis questionar e colocar e chamar a atenção, Magrini, é essa questão da corrupção, né? Da corrupção em todos os setores. Eu vejo hoje a sociedade, a gente está vivendo um pêndulo, né? Um pêndulo, e esse pêndulo hoje está lá em cima. Uma hora ele vai ter que voltar. Essa geração agora está vendo o que outras gerações não viram, que políticos, ministros, presidente sendo investigado. É um lado importante que a gente está vendo. Pelo menos a gente está... Antigamente não se via isso e a gente está podendo ver agora. E o que a gente espera é que realmente, depois de tanta corrupção, depois de tanta notícia negativa, que as futuras gerações comecem a vislumbrar uma coisa melhor. E esse olhar para o futuro, há uma dependência, Diegos e Rodolfo, uma dependência de uma mudança de comportamento de nós enquanto sociedade. Isso parece meio utópico, fantasioso, mas se não fizermos isso dentro das nossas casas, se não fizermos naquele ato simples de ficar numa fila de uma lotérica e parar de pedir a alguém que pague a conta na frente do outro, se a gente não parar de querer dar a vez, um exemplo muito simples, todos são motoristas aqui, eu não vou usar o nome da cidade, não. Se observe na sua cidade, no seu bairro, quando abre um danado de um sinal verde, pronto, que é para quê? Siga, né? As pessoas, o costume da sociedade é empurrar para a questão delituosa, por exemplo. Ou ele fica esperando, vendo a sombra do outro abrir ou vai fechar e passar, ou ele quer que você esteja engatado como se tivesse uma pista de corrida e para buzinar no seu ouvido. Então é uma falta de educação. Então, esse é um problema de mal educação no trânsito, mal educação, a maneira de falar, de impor, de situações, de tornar o time adversário como se fosse um inimigo do Estado, não poder ter pensamento de dividir suas ideias. Então, o que é que tem a ver isso com a questão aí? Tem tudo. Porque a ideia de corromper o Estado
de levar vantagem está em nosso comportamento. Aí fica difícil, né, você cobrar. Às vezes, a gente acha normal, né? Sim. A gente vê casos de corrupção Sim. na política, e você acha normal porque, na verdade, está no nosso dia a dia, né? E aí coisas pequenas, a gente nem nota que, na verdade, a gente está transpondo um limite ético. Essa semana eu tive a oportunidade de acompanhar com alguns colegas aqui a palestra de Mário Sérgio Cortella, né? Filósofo, que esteve em Caruaru essa semana. Ele falava justamente sobre isso, sobre ética, né? E é uma decisão pessoal. Você ser ético ou não ser, você fazer o certo ou o errado, para ser bem direto, é uma decisão pessoal. Aí você... Sabe? Aí você, por muito... porque se eu tomar tal atitude, a maioria faz isso, tem uma decisão contrária. A maioria vai por esse caminho. Mas eu entendo que isso aqui é o correto, eu não vou porque, na verdade, a maioria pode me julgar negativamente. Então, assim, as pessoas têm medo de tomar a decisão certa por conta da maioria. As pessoas têm medo de tomar a decisão certa porque, na verdade, quer estar bem com tudo e não com aquilo. Aí, na hora de jogar pedra ético, para aquilo que é contrário, quando esse mesmo indivíduo, esse mesmo grupo que não quer assumir a postura equilibrada porque tem medo de ser diferente dos outros, é o primeiro a fazer o cordão em redes sociais, no dia a dia, de apontar os desequilíbrios e mazelas da sociedade produzido por ele. É um exemplo muito simples, por exemplo, é a sociedade que diz, fulano está condenado, esperando seja referendada sua condenação em uma 4ª região, por exemplo, mas é aquela velha história, fez, mas eu vou reconduzir a um cargo eletivo. Essa velha comportamento de retórica que eu não vou me acostumar, mesmo analisando, e dizer o seguinte, sociedade tem aqui... Está falando de vários políticos, vários que respondem sim, a processos que faz aí. assim, eu estou citando, até não citando o nome, que nem preciso, né? O processo imediato está tão exposto aí. São tantos, a rede social é tão rápida, as matérias em televisão é uma rapidez tão grande que você não precisa fazer um curso de ciência política para entender de política nesse país. Basta você assistir os telejornais, você vai entender e pegar notícias importantes que você vai ver. E os políticos nada mais são do que reflexo da sociedade. Exato. A gente fala muito de da... político corrupto. Mas ele é o que a sociedade quer. Pode escrever aí, quando for no dia da eleição, à noite, a gente vai ver lá 80%, 90% deles sendo reconduzidos pelo povo. Essa mudança de comportamento que a sociedade não quer. Porque o homem de bem, quando entra na política, ele até já tem uma barreira para entrar. Porque a política já virou uma atividade tão marginal, tão marginalizada, que os homens de bem têm medo de entrar. Porque na hora que entrarem vão ser julgados, vai ter a vida vasculhada, enfim, é toda uma confusão. O sistema não permite que ninguém entre. Então eles se revezam entre si. E você observa a diferença quando a gente trata da questão da política. Nos países de primeiro mundo a gente tem o candidato, a pessoa que quer defender seu país, seu estado, sua cidade, ele pensa em chegar àquele cargo pela coletividade, para fazer o bem ali ao seu país, à sua cidade, ao seu estado. No Brasil, não. Você quer entrar para a política para enriquecer. Quem já viu isso? Não, e outra, né? Muito vai também da forma como você entra na política. Um deputado, que me fale o nome agora, que foi nomeado ministro essa semana pelo presidente Temer, ele se elegeu deputado gastando 5 milhões de reais na campanha. Como é que você gasta 5 milhões? Para ganhar quanto? Você está comprando um mandato. Você não está participando de uma campanha, você está comprando um mandato. 5 milhões. Como é que ele vai tirar isso em 4 anos? Porque isso é um investimento. E tem um viés nessa discussão da gente aqui que vai entrar no próximo assunto agora, que é um assunto de relevância, que o mundo se transforma pelo processo da educação. Países desenvolvidos se anteciparam ou avançaram do ponto de vista das distâncias sociais pela educação, e uma discussão que precisa ser objeto de política de Estado brasileiro e não de governo. Essa discussão, por exemplo, essa semana do projeto Pernambuco pela educação. Vamos discuti-lo. É um projeto fantástico. Conseguimos reunir aqui em Caruaru o ministro da Educação, a Mozar Neves também, que faz parte do Instituto Ayrton Senna, e algumas regionais, alguns professores. O projeto foi um sucesso. Esse foi a primeira edição, a segunda edição será em Petrolina. E agora sim, Magrini, os números que foram divulgados chamam muito a atenção. Foi divulgado um dado lá durante o seminário que
mais de 50% das crianças que terminam esse ciclo de alfabetização, elas não sabem, depois de concluir o ciclo, elas não sabem nem ler e nem contar. Então você imagine que a gente, em pleno século XXI, mais de 50% das crianças em Pernambuco que terminam esse ciclo de alfabetização, elas não conseguem nem ler nem escrever, nem ler e nem contar. Então você imagine que, assim, se pensa ainda a educação no país de forma quantitativa e não qualitativa. Enquanto a gente continuar, foi dado um exemplo muito interessante, participou também o secretário de Educação de Sobral, uma cidade do Ceará, e o dado que chamou a atenção foi a Sobral se destaca no país em relação à educação, no IDEB, e o que é que Sobral vem conseguindo se destacar? Dos últimos 4 prefeitos que têm passado e vários secretários, a política e o planejamento de educação não vem sendo mudado. Então você veja por que eles se destacam. Enquanto em outras cidades do país e estado, um político que assume que é destruir o que o outro construiu, lá em Sobral vem sendo diferente e Sobral vem se destacando no país. Essa diferença foi importante daquilo que nós iniciamos a fala, destacando a questão de política de educação de Estado. Então, essa cidade, Sobral, faz a macropolítica desenvolvimentista. Essa é a grande problemática, que é um exemplo. Nós somos mais de 5 mil municípios neste país, em que a briga pelo poder como algo do personalismo. A ideia, aí a gente entra naquela outra discussão dos pais, padrinhos, patronos e mães de projetos. Uma política de Estado implementada numa cidade, numa regional, num estado chamado Pernambuco, Ceará, isso daí sim é que deve ser tido como percepção de ser patrono de um continuismo, de uma continuidade de um projeto desse que vai mudar. Enquanto nós não colocarmos isso como política de referência, apenas nos distanciarmos dos chamados somatórios para ficar à frente lá no IDEB, para poder ter mais investimento do quantitativo nas escolas, apenas como esse ponto que tu fala, que é quantitativo, nós não vamos mudar essa realidade. Não, e foi colocado muito claramente durante o seminário que o Brasil não é falta de recurso. Não é falta de recurso, é falta de planejamento na execução desse recurso. Exatamente. Mas investimento tem. Mas, infelizmente, não se tem planejamento e não tendo planejamento a gente não consegue crescer. Tem recurso, na verdade tem recurso, só que recursos investidos de maneira errada e recursos que são desviados. Então isso é um problema crônico nesse país que a gente espera que um dia... Exatamente, é o dinheiro pelo rabo. Tenha a esperança de que isso mude. Muito bem, então a gente vai ficando por aqui. O Repercutindo volta no próximo sábado, discutindo com você os assuntos em destaque na semana. Quero agradecer aqui ao nosso querido Paulo Magrini, aos Diegos Barbosa e Martinelli e a você que nos acompanhou nesta tarde de sábado. Um forte abraço. Magrini, hoje à noite... 19h20, 7h20 da noite, o programa Destaque, sempre com assuntos de relevância do desenvolvimento do interior de Pernambuco. Eu sempre digo que é a nossa revista social, que tudo está no contexto, e empresarial no interior de Pernambuco. Mais uma vez, obrigado a vocês. Parabéns, Martinelli, pelo seu figurino. Obrigado. Mais uma vez por participar do Repercutindo. Por falar em figurino, viu? A gente está aqui no ar-condicionado gostoso, bom que só. Mas tá um calor aí fora, viu? Vou até aqui dobrando aqui a camisa. Muito. Porque tá quente aí, viu? Tá passando dos 32, 33 aqui, né? Tá quente. Uma boa tarde a todos. Um excelente final de semana. Boa tarde. Um excelente final de semana. Até lá.